para se cumprir o que Jesus diz no sermão profético do capítulo 24 e verso 7. E haverá terremoto em vários lugares, tendo em vista que nós bem sabemos que muitos terremotos aconteceu desde a fundação do mundo até o dia que nós estamos vivendo. Mas entre muitos eles, o que me chama a minha atenção foi no ano de 1755, cerca de 266 anos atrás, o terremoto chamado Lisboa, porque ele começou em Lisboa, em Portugal, porém abrangiu mais 9 países. Ao total, foram 10 países atingidos por esse terremoto. E de mortos chega a estimativa cerca de 60 mil pessoas que morreram, num espaço de 7 a 15 minutos que foi este terremoto. Mas o que me chama a minha atenção, a Bíblia Sagrada respalda grandes terremotos, a qual nunca houve e jamais haverá desde a fundação que houve gente na face da terra. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Seja bem-vindo a mais um tema escatológico importantíssimo da palavra do nosso Deus. Meu carinho, meu respeito, em especial a você aí que ministra a palavra de Deus e a você aí que estuda a escatologia. Através desse tema, eu quero aqui trazer uma orientação e até mesmo um despertamento acerca que a qual vai acontecer após o arrebatamento da igreja, tendo em vista que a igreja ela vai sair deste mundo. Porém, o que está por vir aí não é fácil não, tendo em vista que as mídias, os telejornais têm trazido notícia de grandes terremotos que aconteceu e que ainda possivelmente pode acontecer com a igreja ainda estando neste mundo. Mas, porém, a igreja ela é recebida nos ares para se cumprir, capítulo 1 e verso 10, de 1 a Tessalonicenses. E há esperado o céu a seu Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nos livra da ira futura. Ou seja, a igreja ela não foi destinada para a ira, não, mas sim para aquisição e salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 9, está esta passagem. A igreja ela é recebida e Jesus Cristo leva a igreja para a boda do Cordeiro. Porém, vai se cumprir o que Jesus disse no capítulo 21, do verso 11 do Evangelho de São Lucas, que a qual ele é categórico em dizer: e haverá em vários lugares grandes terremotos. Um dos maiores terremotos de toda a história do mundo está para acontecer, tendo em vista que um dos terremotos é a reunião que a qual ali vai estar na grande cidade chamada cidade de Sodoma e Gomorra, aonde Jesus Cristo foi crucificado. Porém, esse terremoto, a Bíblia é categórica em dizer, porque possivelmente Moisés e Elias ali estarão, e eles serão mortos e ficarão postos em praça pública por 3 dias e meio, para simbolizar os 3 anos e meio da grande tribulação que vai sobrevir sobre este mundo. Mas o que me chama a minha atenção no capítulo 11 e verso 13 de Apocalipse, que a Bíblia é categórica em dizer este terremoto. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, presta atenção, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Veja que esse terremoto ele vai sobrevir, porque quando a Bíblia respalda que quando acabarem o seu testemunho, ou seja, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Capítulo 11 e verso 7
de Apocalipse está esta passagem. Esta besta aqui é simbólico que é um homem mau, um homem cruel, que a qual esse que vai liderar uma religião só, impondo a idolatria no mundo inteiro. E nessa era, para se cumprir, capítulo 24 e verso 5 do livro do profeta Isaías. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, que transgride as leis, muda o estatuto e quebra a aliança eterna. Quem é que vai quebrar a aliança eterna? É este homem, que a qual vai se tornar, ou seja, o líder da única denominação, ou seja, ponhando uma única religião imposta no mundo inteiro ao comando do líder mundial, que a qual estará ao seu redor os líderes das 10 maiores potências do mundo, dando total apoio a este líder, o anticristo, o líder mundial, que vai dar total autonomia para este homem, que a qual ele imporá uma religião só, mas porém a terra estará contaminada por causa da idolatria. E a idolatria vai vir e esses dois homens, possivelmente Moisés e Elias, vão vir. Mas quando eles vão vir, eles vão apavorar este mundo. E isso mesmo. Por quê? Para se cumprir verso 10 do capítulo 11 de Apocalipse, que assim está escrito: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes dois profetas, olha só, dois profetas tinha atormentados que habitam sobre a terra. Ou seja, esses dois homens, eles vão ser mortos. E ali, filmadora, celulares filmando, todos ali atônicos, porque ninguém vai conseguir colocar a mão sobre eles. E passados 3 dias e meio, eles sobem à vista de todo. Aí vai se cumprir o verso 13 do capítulo 11 do livro de Apocalipse, que esse terremoto virá e 7.000 pessoas morrerão nesse terremoto. Mas porém, isso aqui ainda não é tudo. Não. O que me chama a minha atenção na escatologia é o maior terremoto de toda a história do mundo. Desde Adão e Eva até esta era, nunca houve e jamais haverá um terremoto tão grande como esse que vai acontecer. Por que que vai acontecer? Porque a igreja já não estará mais aqui neste mundo. E aí se cumprirá no capítulo 16 de Apocalipse, presta atenção, e no verso 18, que assim está escrito, finalizando nós, no verso 21, olha só, e houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Mas qual é o objetivo deste terremoto? Do verso 18 do capítulo 16 de Apocalipse. Esse terremoto aqui, o objetivo dele, permitido por Deus, é para pegar as 10 maiores potências do mundo, que a qual os seus gestores levantou um líder mundial e deu total apoio ao líder mundial. Só que, porém, esses 10 gestores das 10 maiores potências do mundo, as maiores cidades das 10 maiores potências do mundo vai cair com esse grande terremoto. Para se cumprir o verso 19 do mesmo capítulo 16 de Apocalipse. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e
a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ou seja, essa cidade babilônica é aonde está sentado o líder religioso, que a qual este líder religioso vai predominar uma religião só, que a qual vai quebrar o estatuto, vai quebrar a aliança eterna e vai predominar a idolatria no mundo inteiro. Porém, essa cidade, que a qual, por ordem dos líderes que passaram como líder religioso, mandaram matar os santos profetas e também os santos patriarcas, mandaram matar também os primeiros cristãos. Esse país, esse estado, ele lembrou-se Deus dele, que a qual vai exterminar Deus com esse terremoto, essa cidade. Agora observa um detalhe muito importante. Eu deixo o verso 19 do capítulo 16 de Apocalipse e continuo eu ainda dentro do capítulo 16, agora eu vou para o verso 20, que assim está escrito. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Por quê? Por causa desse tão grande terremoto que está marcado o dia, a hora, o mês e o ano para acontecer neste mundo. Agora observe um detalhe importante dentro do verso 1, do verso 21 do mesmo capítulo 16 de Apocalipse. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, do peso de 1 talento. Olha só, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. 1 talento, alguns estudiosos, equivale a 40 e a 45 quilos. Essa saraiva aqui é a chuva de pedra, que a qual Deus reservou para quê? Para esse dia, porque os poderosos, os ricos, vão querer sair com seus helicópteros, porque tendo em vista, eles já estão prevendo esse dia desse grande terremoto. Até segundo alguns estudos que eu tenho estudado, e creio que você que estuda escatologia sabe muito bem disso, eles estão treinando aqueles pincher, aqueles cachorrinhos pincher, para captar esse terremoto, porque a sua audição é tremenda. E porém, eles já estão estudando essa chuva de saraiva que está por vir através de satélite. Agora observe esse detalhe importante. Eles vão sair com seus helicópteros para tentar escapar do quê? Para escapar do terremoto. Mas porém, vem essa chuva de saraiva que é para... Isso vai acontecer. Isso é escatologia. Mas o que é escatologia? São fatos tratados acerca do Clemento Teol, doutrina das coisas que deverão acontecer no fim do mundo. A palavra teol no grego é Deus, logia é estudo da palavra. E é isso que nós estamos mostrando para você aqui através desse estudo. Ei, não vai haver melhora no mundo. Não vai haver melhora no mundo. Que Deus vos abençoe. Jesus está voltando. Vamos nos preparar, porque muito em breve Ele voltará. Ai daqueles que aqui ficar. Vamos lutar, vamos perseverar, porque após o arrebatamento da igreja, tudo isso e muito mais vai acontecer neste mundo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine. Quem vos despede com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira.